E aí, arrematador, eu vou te mostrar 7 motivos do porquê os multimilionários investem o seu dinheiro no mercado de imóveis. E desses 7 motivos, 2 deles estão fazendo com que eles migrem para o mercado de imóveis de leilão. E porque você deveria fazer o mesmo para multiplicar o seu patrimônio. Então fica comigo até o final desse vídeo. Aliás, eu quero começar esse vídeo perguntando, será que realmente os grandes investidores, os multimilionários, cara, que tem grana mesmo, eles têm grande parte do seu patrimônio colocado em imóveis, ou parte do seu patrimônio em imóveis, ou será que é só alguma historinha que eu e você ouvimos aqui de fulano que tem grana e ciclano e comprou um imóvel e tem imóveis na sua carteira? Eu quero mostrar aqui para vocês uma pesquisa que foi feita, um relatório que saiu em 2023. Esse relatório saiu, ele chama-se The Cent Millionaire Report 2023, que foi feito pela Hanlon & Partners, que é uma consultoria que acompanha multimilionários. Eles pegaram 28 mil investidores, aproximadamente super ricos, que têm mais de 100 milhões de dólares disponíveis para investir, e investigaram como que eles alocam esses recursos, sem ações, sem que mercado, se é na renda fixa, se é em empresas, como eles fazem para diversificar o seu patrimônio e onde eles alocam, como que eles alocam, eu vou te mostrar como que eles fazem isso. 100 milhões de dólares tem esses investidores, eu vou te mostrar agora como que eles fazem. Em primeiro lugar, 28% está alocado em o chamado de private equity, que seriam ações de empresas fechadas, não listadas na bolsa, seja elas ações próprias, seus próprios negócios, ou seja de empresas de terceiro não listadas na bolsa. Então, aproximadamente quase um terço aqui, um pouco mais de um quarto do patrimônio, 28% está alocado neste tipo de ativo. Em segundo lugar, o mercado imobiliário, um quarto, 26% do patrimônio desses super ricos estão alocados no mercado imobiliário, e nós vamos ver 7 motivos do porquê eles alocam no mercado imobiliário. Você vai entender o porquê que eles fazem isso. Depois, 22% no chamado de public equities, que seriam ações listadas na bolsa. Então, pessoas que compram, então, são sócios de ações listadas na bolsa, 22% do patrimônio estão alocados em public equities. Depois, 11% é o chamado de cash and cash equivalent, que seria dinheiro disponível em caixa para oportunidade, para investimento, ou seja, para proteção. 11% do patrimônio está disponível, são dinheiro com liquidez imediata disponível para algum tipo de investimento ou para algum tipo de proteção. Depois 8% em renda fixa, e aí por fim, você tem 2% em fundos, 1% em commodity e miscelâneos 1% aqui, ou seja, aí você tem o restante, tá? Então, um quarto de todo o patrimônio das pessoas que têm mais de 100 milhões de dólares disponíveis para investir, estão investidos no mercado de imóveis. E por que que isso então acontece? Eu quero te dar agora 7 motivos do porquê isso acontece. Motivo número 1, direto ao ponto, porque imóvel é um ativo seguro. E por que o imóvel se faz um ativo seguro? Número 1 é porque ele é um ativo palpável, diferente, por exemplo, de dinheiro no banco, diferente de criptomoeda, por exemplo, que não é um dinheiro palpável, e o que no mercado a gente fala que pode virar pó. O mercado imobiliário, você tem um ativo palpável, então ele é considerado um ativo seguro exatamente porque ele é um ativo palpável. Então, esse é o motivo número 1. Além disso, os imóveis, eles tendem a proteger o dinheiro da inflação. Ele tende a render inflação e um pouquinho mais, que é o chamado de juro real, em especial em grandes crises. O que acontece é que esses investidores costumam concentrar mais parte do seu patrimônio em imóveis exatamente para proteger o dinheiro da inflação. Então, por ser um ativo de longo prazo, de alta durabilidade, você tem considerado um ativo seguro porque ele protege da inflação, então esse é um motivo. Além disso, quando você leva o seu dinheiro no banco, e o banco é uma instituição financeira, você lidar com dinheiro o tempo todo, quando você pega um empréstimo, você quer um crédito, qual é a primeira coisa que o banco te pede como garantia? Um ativo seguro. E esse ativo é imóvel. Você não vai ver o banco chegando e falando, não, pega o seu carro como garantia, ou pego Bitcoin como garantia, ou pego ações como garantia. Em alguns casos, bancos podem pegar como garantia alguns tipos de investimento, mas a primeira coisa que o banco vai te pedir é perguntar se você tem imóvel, exatamente porque é um imóvel, é um ativo seguro. Haja vista que o crédito mais barato que existe no mercado hoje, ou é o financiamento imobiliário, que você dá o próprio imóvel como garantia, ou é o chamado home equity, que é o empréstimo que você faz e dá um imóvel também como garantia. São os créditos mais baratos que existem no mercado, exatamente porque é a garantia mais segura que existe hoje no mercado. Então, motivo número 1 do porquê esses multimilionários alocam
é segurança. Motivo número 2, chama-se volatilidade. No caso dos imóveis, baixa volatilidade. Volatilidade nada mais é o quanto aquele ativo balança para cima e para baixo, o preço varia para cima e para baixo de intensidade e de tempo. Então, se você pega, por exemplo, você provavelmente já viu uma ação ou um ativo de renda variável balançar e alcançar 90% a mais, dobrar o valor em curto espaço de tempo. Mas provavelmente você também já viu algum ativo cair 90% do valor. Nós vimos aí, ao longo da história, você vê vários ativos como Magazine Luiza, Gol, Americanas, que são ativos, empresas grandes e boas, que já dobraram de tamanho, mas ao mesmo tempo já chegaram a cair 90% do seu valor de mercado. Ou seja, você tem uma variação muito grande, tem uma alta volatilidade, o que traz uma insegurança para o investidor. Você não vai ver isso, ou vai ver com muita raridade no mercado de imóveis. Você vai ver um imóvel dobrar de tamanho, dobrar de valor, mas você dificilmente vai ver um imóvel cair 90% do seu valor, porque ele é um ativo com baixa volatilidade. Isso traz uma segurança muito grande para o investidor que investe em algo que ele sabe que, apesar de muitas vezes não dobrar rápido o valor, e em muitos casos dobra rápido o valor, mas ele sabe que isso vai balançar pouco, isso traz para ele uma segurança. Então, baixa volatilidade também é um motivo do porquê esses ricos investem no mercado imobiliário. Ponto número 3, e aqui é o que tem feito alguns investidores partirem para o mercado de imóveis de leilão, é o chamado previsibilidade. Imóveis de leilão é um dos únicos ativos no mercado que você compra o ativo sem esperar que ele se valorize. Esse é um ponto extremamente importante, porque qualquer investimento que você faz no mercado de forma tradicional, seja renda variável, seja equity, seja você compra uma empresa, seja até um IPCA, que você compra um tesouro direto, todos eles você conta com uma valorização futura. Todas, pode fazer a conta. Fundos imobiliários, imóveis na planta, imóveis tradicionais, todos eles, o investidor entra esperando uma valorização futura. Ele compra esperando que aquele ativo se valorize. Imóveis de leilão é o único ativo que você compra já valorizado. Ou seja, se você pega um imóvel de 500 mil reais e você compra ele por 250 mil reais, você sabe que ele vale 500 reais. Você não precisa esperar valorizar ao longo do tempo para chegar em 500 reais, como imóvel na planta, como fundo imobiliário, como uma ação, como um investimento na sua empresa, que você coloca dinheiro e espera que ela cresça ao longo do tempo. Não. Imóvel de leilão, você compra o ativo sabendo que ele vale aquele valor. Isso traz uma coisa chamada previsibilidade, que é uma segurança gigantesca para o investidor. Os multimilionários alocam o seu dinheiro no mercado de imóveis porque sabe que aquele ativo vai crescer ao longo do tempo, mas muito deles têm migrado para o mercado de imóveis de leilão porque é o único ativo que você compra precificado, e isso para o investidor traz previsibilidade, traz segurança e traz ganho a curto prazo, o que geralmente é difícil de você encontrar em qualquer outro tipo de mercado. Então, esse é o número 3. Número 4 é o chamado de alavancagem. Muitos investidores, eles possuem imóveis exatamente por quê? Porque o imóvel pode ser um ativo dado em garantia para você conseguir uma alavancagem extremamente barata. Como o imóvel é um ativo seguro e os bancos aceitam como uma forma de garantia para empréstimos, a forma de muitas empresas crescerem e muitos multimilionários crescerem é pegando um empréstimo barato, por exemplo, no Brasil, se você for fazer um financiamento de um imóvel, seja ele de leilão, não sei se você sabia, mas imóvel de leilão também financia, mas seja ele de leilão, ou seja porque você vai fazer o chamado home equity, que é você dá um imóvel em garantia e pega um dinheiro, você vai pagar por volta de 1% ao mês, hoje no Brasil, com uma Selic a 15, você vai pagar 1,09 ao mês, para você pegar esse crédito, nós estamos falando de 12% a 13% ao ano. Você pegando esse dinheiro, você consegue fazer muitas vezes 40%, 50% de retorno com esse dinheiro alavancado de banco e você paga esses 10%, se você fizer 40%, então você tem um spread aqui, 30% de ganho, e é muita das formas como os grandes investidores fazem para crescer, sem precisar expor ao caixa, sem precisar tirar dinheiro do bolso, usando dinheiro barato, dando o imóvel como garantia, e é por isso que muitos deles têm imóvel na sua carteira para utilizar como forma de garantia e levantar
crédito barato. Inclusive, no próprio mercado de imóveis de leilão, você consegue financiar um imóvel de leilão, e é o que muitos têm feito também, financia um imóvel de leilão, dando muitas vezes 5% de entrada ou 20% de entrada. Você financia esse imóvel, compra, reforma, vende esse imóvel, paga juros somente durante o período que você está, então um ano, por exemplo, entre compra, reforma e venda, pega esse imóvel a 10%, 12% aos juros, capitaliza aqui 50%, 60%, paga e fica com a diferença e faz muitas vezes 40%, 50% de lucro sem usar o capital próprio. Essa é a famosa alavancagem, ou em inglês a gente chama de OPM, que é Other People Money, quer fazer dinheiro com dinheiro, quer fazer dinheiro de outras pessoas, trabalhar com dinheiro de outras pessoas. Então, esse é o motivo número 4, alavancagem. É por isso que muitos deles têm imóvel na carteira. Número 5, fluxo de caixa positivo. Imóvel é um ativo que você pode locar e gerar para você o famoso dividendo. E aquele dividendo vai custear o seu estilo de vida sem você precisar mexer no seu caixa. Muitos deles, então, têm grande parte, porque é o que Robert Kiyosaki, autor do Pai Rico, Pai Pobre, chama de positive cash flow, ou seria fluxo de caixa positivo. Você tem o próprio imóvel trabalhando para você e aquilo sustenta o seu padrão de vida, que esse é o nosso grande sonho aqui, que é você poder viver de renda. Você construir um patrimônio onde o dinheiro trabalhe para você e você possa gastar com os seus desejos, os seus luxos, sem precisar colocar a mão no seu caixa, mas os próprios ativos trabalhando para você e você poder ter o estilo de vida que você quer. É o famoso fluxo de caixa positivo. É por isso que os grandes investidores têm imóveis na carteira, porque gera um fluxo de caixa positivo. Motivo número 6 do porquê os grandes investidores têm é que imóvel é um ativo escasso. E por que ele é um ativo escasso? Porque Deus não vai construir um outro planeta, pelo menos que a gente não sabe, porque não está na Bíblia. Então, a quantidade de terra no mundo ela é limitada. Se você pegar no Brasil, existem hoje 212 milhões de pessoas, 2025, se não me engano, 2024, no IBGE, 212 milhões de pessoas, e você tem uma previsão de até 220 milhões de pessoas até 2040. Ou seja, você tem mais pessoas vindo e você tem uma quantidade de terras igual. Então, mais pessoas procurando, o ativo passa a ser escasso, o que acontece? Maior demanda, menor oferta, você tende o preço a subir. Então, por ser um ativo escasso, significa que com o tempo você tem uma tendência de valorizar, porque mais pessoas no mundo, terra, quantidade igual, e aí você tem uma escassez, e aí cada vez mais você tem um ativo valorizando. Então, imóvel é um ativo escasso, quem tem dinheiro sabe disso, investe em terra, e ao longo do tempo ele cresce de valor. E por fim, número 7 é porque, e aí sim, olhando também para o mercado de imóveis de leilão, é que ele é um ativo que te dá acesso. Imóvel de leilão te dá acesso. Bruno, como assim dá acesso? Muitas vezes você quer comprar um imóvel, você quer comprar um ativo, você pode chegar com o dinheiro que você quiser, a pessoa não está disposta a vender, e uma das formas de você conseguir aquele ativo é através do mercado de imóveis de leilão. E eu vou mostrar aqui alguns exemplos. Por exemplo, esse hotel spa, com área de 28 mil metros quadrados e 8 mil de construção, indo para leilão de 11 milhões de reais por 4 milhões e meio de reais. Você pode ver as fotos aqui. Então, por mais que você queira muitas vezes chegar e falar assim, eu quero comprar este hotel por 5 milhões de reais, provavelmente alguém não vai te vender, mas você consegue acessar esse imóvel através do mercado de imóveis de leilão. Então, você tem acesso a muitos imóveis que não estão disponíveis à venda, mas no mercado de imóveis de leilão você consegue acessar esses imóveis. Vou dar um outro exemplo aqui. Essa mansão aqui, por exemplo, Jardim América em São Paulo. Aqui, olha que coisa linda de casa. Avaliada em 25 milhões e ela está em leilão por 15 milhões de reais. Você poderia chegar muitas vezes aqui e falar, eu tenho 15 milhões, eu tenho 25 milhões, eu quero comprar. E se a pessoa falar assim, não, você não consegue acessar. E o mercado de imóvel de leilão pode te dar este acesso. Isso também é um dos motivos porque alguns desses milionários estão migrando para o mercado de imóvel de leilão para conseguir acesso a ativos que você não consegue de forma tradicional. Outro exemplo aqui é esse imóvel, por exemplo, industrial, aqui em Mogi Guaçu, como exemplo, avaliado em 11 milhões e está em leilão por 6,6 milhões de reais. É um imóvel, às vezes, estratégico para uma empresa X, e ela quer comprar, e ali ela quer se instalar, e pode ser estratégico ela adquirir esse ativo através do mercado de imóveis de leilão. Me lembro uma vez que eu fui comprar um imóvel, eu estava analisando um imóvel, um terreno em Alphaville 2, em São Paulo, que eu queria arrematar, e se eu não me engano o imóvel estava por 2 milhões e meio na primeira praça, e 1 milhão e meio na segunda praça. E eu entrei para pesquisar e não tinha um outro terreno sendo vendido naquele condomínio. Só havia aquele imóvel de leilão
disponível para quem quisesse comprar. E eu participei do leilão e o imóvel foi arrematado na primeira praça por 2,5 milhões o valor de mercado, porque a pessoa provavelmente queria aquilo para acessar o condomínio e não porque ela queria pagar mais barato. Ou seja, imóvel de leilão te dá acesso, e é por isso que os grandes investidores sabem disso, e eles cada vez mais buscam oportunidade em especial no mercado de imóvel de leilão para conseguir ativos que você não consegue de forma tradicional. E aí, o que você achou desses 7 motivos? Justifica colocar um quarto do patrimônio neste mercado? Coloca a sua opinião aqui, inclusive sobre o mercado de imóveis de leilão. Está crescendo demais e é a forma mais rápida de você multiplicar o seu patrimônio, uma vez que você compra ele precificado e não há nenhum outro tipo de ativo que entrega isso, a não ser os imóveis de leilão. Ou você prefere ir para o mercado de renda variável, de renda fixa? Comenta aqui embaixo, então, e aproveita e já assiste vários outros vídeos que falam do mercado de imóveis de leilão aqui no canal. Eu te vejo no próximo vídeo.